Olá, bem-vindo ao canal, meu nome é Dara e esse é o Sejam Discípulos de Jesus Cristo, parte 2. E vem o terceiro tópico, Jesus Cristo é amoroso e bondoso. Você e seus filhos podem olhar gravuras que mostrem Jesus. Jesus Cristo é amoroso e bondoso. Você e seus filhos podem olhar gravuras que mostram que Jesus é amoroso e bondoso. O que mais Jesus fez para demonstrar seu amor e sua bondade? Leiam juntos Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 52. E ajude seus filhos a pensar em maneiras de mencionar a bondade amorosa de seu Senhor para outras pessoas. Agora sim, as gravuras em relação a isso. 2 gravuras, tá? Eu particularmente amo esse daqui, inclusive tem no quarto e o Logan sempre fala que é ele aqui. E aí tem uma parte aqui, né, um bloco de aviso. Ensine a doutrina clara e simples. O Senhor ensina seu evangelho com clareza e simplicidade. O que essas palavras sugerem sobre o ensino do evangelho em casa ou na igreja? Eu faço dinâmicas com meus filhos com coisas simples, na linguagem que ele consegue entender, não é nada difícil. E você? Como que você ensina o evangelho para as crianças da sua casa ou para os seus filhos e adolescentes? Compartilhe aqui comigo. Enfim, e esse foi bem legal fazer essa dinâmica, porque eu lembrei do momento do sacramento, né? Então, eu peguei algumas gravuras, no livro de gravura mesmo, e a gente fomos virando, né? Eu fui contando para ele um pouco sobre cada uma das gravuras, né? Quando Jesus Cristo se tornou no templo, quando Jesus Cristo chamou seus apóstolos, instituiu o sacramento, a entrada triunfal, quando ele curou o leproso, curou o cego, curou o coxo, quando ele levantou, né, dos mortos, Lázaro, a Talita. E depois, né, as últimas gravuras que eu deixei foi o momento da expiação de Jesus Cristo, da sua morte no crucifixo, né, na crucificação. E aí, eu não mostrei a parte da ressurreição, embora eu já tinha contado um pouco sobre o sacrifício de Jesus Cristo na Páscoa, mas tipo, na Páscoa, no começo do ano, né? A gente tá entrando no final do ano já, faltando menos de 2 meses para acabar o ano. E, enfim, e aí eu fui contando um pouquinho, falando um pouquinho de cada gravura, sobre como o Salvador, né, como o Salvador agiu em cada uma das situações, o que ele ensinou, o que ele estava fazendo naquele momento, para mostrar para o meu filho como Jesus Cristo ele é bondoso, como Jesus Cristo é bondoso, como Jesus Cristo é misericordioso conosco. E aí quando eu cheguei na parte da expiação, da oração, da expiação, que ele fala oração, tá? Não é oração, mas no momento da expiação, eu falei pra ele, esse momento foi um momento muito sagrado, foi o momento em que ele mais demonstrou amor por mim, por você, por cada um de seus filhos. Porque nesse momento ele estava pagando por todos os nossos pecados. Nesse momento ele estava sentindo tudo que nós sentimos. Estava vivenciando nossas dores. Esse foi o momento em que Jesus Cristo mostrou o seu pleno amor por nós. Não só Jesus Cristo, como também o Pai Celestial lá em João 3:5. Vou deixar aqui, porque eu não lembro, mas que fala: e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E quando Jesus Cristo fala, né? Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que é seu. Antes não sois do mundo. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vou deixar aqui as escrituras que eu falei. E aí, quando eu mostrei a crucificação, falei pra ele, nesse momento, Jesus Cristo foi crucificado. Aliás, na parte da expiação, eu guardei, né, a gente tomou o sacramento no domingo e eu guardei o copinho e peguei um pedacinho de pão.
Não coloquei o copinho de volta ali no buraquinho da bandeja, eu guardei comigo. E aí eu peguei o copinho, coloquei um pouquinho de água e falei pra ele, nesse momento da expiação, é como se a gente renova os convênios do batismo, a gente renova os convênios batismais no domingo, seguindo o exemplo de Jesus Cristo, e no momento do sacramento tem o pãozinho e a água, você lembra? Esse momento da expiação, que é o sangue de Jesus Cristo, nós tomamos esse copinho de água para nos lembrarmos de que Jesus Cristo expiou pelos nossos pecados, para nos lembrarmos do que Ele fez por nós. Por isso que é importante que nesse momento o Logan fique quietinho, fique reverente, para também se lembrar do que o Salvador fez por você. E aí, quando eu mostrei a parte da crucificação, eu falei para ele, esse momento em que o nosso Salvador foi morto, foi crucificado, ele cumpriu toda a justiça. E nós nos lembramos do Salvador comendo um pedacinho de pão. Esse pedacinho de pão nos ajuda a lembrar do corpo de Jesus Cristo. E o que Jesus Cristo fez? E aí a gente voltou algumas gravuras e ele mesmo foi falando o que Jesus Cristo fez, né? À medida ali eu falei, tá vendo, filho? Agora, quando a gente for comer o pãozinho e a água no sacramento, no domingo, você pode se lembrar de coisas que Jesus Cristo fez e ficar quietinho para ajudar a manter a reverência. E aí, né, eu falei para ele, então Jesus Cristo, ele cumpriu toda a justiça aqui. Mostrei a parte, né, em que ele foi sepultado, né, a gravura que ele foi sepultado, falei, ele foi sepultado e ele ficou 3 dias no mundo espiritual. E depois ele voltou com grande glória. Eu percebi que quando eu falei da crucificação e da morte, ele ficou um pouco abalado. Isso também eu tinha percebido em abril, quando eu falei na Páscoa, então... Mas eu não vi um jeito, né, assim, melhor de falar sobre isso, a não ser falando diretamente. Mas se você tá com a sua família, com os seus filhos, ok, eu acho que é ok você falar e sentir como você pode falar isso, tá? Agora, se você está numa classe, talvez você possa tomar um pouco de cuidado ao falar em temas como morte, enfim, essas coisas. E aí, voltando, né? E aí, eu falei, então, mostrei pra ele a ressurreição de Jesus Cristo, aquela foto de que ele tá com a Maria, foto, gravura que ele tá com aparecendo a Maria. E falei pra ele voltou em grande glória, ele ressuscitou, né? Ele voltou com o seu corpo perfeito. E graças a isso, nós também podemos voltar. Então Jesus Cristo, ele foi muito bondoso durante toda a sua vida. Ele deu o exemplo de como podemos voltar para casa. E o Logan? O que o Logan precisa fazer? E essa foi uma das partes que mais me comoveu, porque de verdade eu não estava esperando essa resposta. Na verdade, eu não esperando resposta nenhuma dele, né? E ele falou, ser como Jesus. E eu fiquei tipo... exatamente isso. Então, a gente... Não, foi mais uma conversa mesmo, de uma maneira bem simples e direta, até para eu entender o que ele sabia sobre o mestre a quem nós seguimos, né? Aqui em casa, sobre o nosso mestre. Então, foi bem legal ter essa conversa, foi bem legal, assim, mostrar um pouco mais sobre o Salvador, porque às vezes a gente fica tão focado em ensinar várias coisas que o foco principal mesmo acaba não brilhando tanto quanto deveria, né? Então foi bem legal falar sobre isso com ele, eu gostei bastante. Li a escritura que pede aqui no manual, e agora é chegado. E o ano de meus remidos, aliás, Doutrina e Convênios, seção 133, versículo 52, tá? Então, foi isso. Você pode focar somente em acontecimentos bondosos com o Salvador. Aqui em casa, eu senti que deveria de falar um pouco melhor sobre a expiação de Jesus Cristo, colocar isso como foco central de sua bondade, porque realmente foi, né? Tudo o que ele fez, todo o exemplo, toda a sua vida foi em prol a nós, para voltarmos à sua presença. E eu senti que eu deveria levar o tema, levar a conversa para esse tema junto com o meu filho. E aí você vai sentindo, né, como que você pode abordar esse tema, se é com
gravuras explicando cada evento da vida do Salvador, ou se é de alguma outra forma, tá bom? E para finalizar, o último tópico, o Senhor quer que eu obedeça às leis. Seus filhos podem fazer uma lista das regras e das leis que eles obedecem. Como seria a vida se ninguém obedecesse essas leis? Depois, leia Doutrina e Convênios, seção 134, versículos de 1 a 2 com eles, ajudando-os a compreender as palavras ou frases que não entendam. Por que o Senhor quer que obedeçamos a lei? Então, semana passada, se você me acompanha aqui, você contou a história do Chapeuzinho Vermelho para tua criança e você falou sobre a importância de guardar os mandamentos, né, de guardar as leis do Senhor, as regras da família. Então, a gente só vai reforçar esse princípio. Então, eu trouxe novamente o mapa da Chapeuzinho Vermelho e aí eu falei para ele, eu falei, filho, o Senhor... Primeiro, eu comecei com oração, hino, oração, e aí eu falei para ele, eu falei, filho, o tema de hoje é o Senhor quer que eu obedeça as leis. Então você lembra, né? Mostrei o mapa da Chapeuzinho. Você lembra desse mapa? O que a gente falou sobre isso? Sobre as regras, que o lobo mal, o que o Chapeuzinho Vermelho, o Chapeuzinho, na minha história era o Chapeuzinho. O que o Chapeuzinho fez quando ele... o que aconteceu com o Chapeuzinho quando ele não obedeceu? O que aconteceu com o Chapeuzinho quando ele obedeceu as regras? Então eu relembrei, puxei um pouquinho esse assunto na cabeça dele para deixar mais fresco e preparado na hora que eu fosse falar de fato, né? E para preparar, como apoio para a preparação desse vídeo, eu aconselho fortemente você assistir um vídeo do seminário. Você pode até passar para sua classe se eles forem mais velhos, tá? Mas na minha época de seminário esse era um dos meus vídeos favoritos, que é sobre os mandamentos de Deus. Eu não lembro o título desse vídeo, mas eu vou deixar o link aqui na descrição. Tem um monte de links na descrição, tá? Então aconselho você dar uma lidinha ali. E aí, que fala... Ele explica assim de maneira muito clara por que existem leis, por que existem mandamentos, tá? E aí, então a gente começou nós assistimos, na verdade, a um vídeo que eu passei pra ele, né? Esse vídeo que eu te falei, eu não passei pro meu filho, porque ele é um vídeo muito extenso, além de ser um pouco complexo pra criança da idade dele, porque ele é um vídeo pra seminarista, então ele é um vídeo pra jovens acima de 14 anos, né? A partir de 14 anos, perdão. E aí, então, eu mostrei o vídeo pra ele da Sofia, que é o parquinho. Eu já mostrei esse vídeo pra ele anteriormente e ela fala um pouco sobre o parquinho da vida, né? Sobre os adultos, por que a gente obedece às leis e os mandamentos e fala numa linguagem bem assim, assertiva pra criança mesmo. Aí eu mostrei esse vídeo pra ele, né? E falei pra ele, eu falei, filho, então as regras e os mandamentos, eles existem para que nós fiquemos protegidos e seguros. E aí eu contei uma outra historinha pra ele. Eu amo contar histórias pro meu filho, que é a parábola da ovelha perdida. Então eu vou filmar como que eu fiz, tá? Eu imprimi. Na internet mesmo você consegue encontrar, eu imprimi uma foto de Jesus Cristo com as ovelhas e de um lobo mau que eu já tinha, da Chapeuzinho Vermelho, né? Então eu contei a história das ovelhinhas e aí eu falei pra ele, eu falei, filho, então aqui era uma vez, né, um pastor, e aí ele falou que era Jesus Cristo, porque era mesmo, né, um pastor que ele tinha 100 ovelhinhas, ele tinha 10 ovelhinhas no caso. Essas 10 ovelhinhas, elas podiam ficar livremente dentro do aprisco, né, dentro da cerca. Fora da cerca, elas não poderiam ir. E aí, um dia, uma ovelhinha jovem, então, ela estava brincando perto da cerca quando ela ouviu o lobo falando com ela, né? Chamando ela para brincar também. Então, a ovelhinha que fez um novo amigo brincava com o lobo na cerca, né? Então, passava a bola pro lobo e tal, e eles brincavam na cerca. Mas um dia o lobo chamou a ovelhinha para brincar do outro lado da cerca. E por mais que a ovelhinha soubesse que não poderia pular a cerca, mesmo assim ela estava muito tentada a ir do outro lado e confiante, porque do outro lado tinha uma floresta linda, tinha um riacho,
parecia ser muito mais divertido do que estava dentro da cerca, Então ela pulou e o lobo guiou ela para dentro da floresta. E lá ela se perdeu, se machucou, foi perseguida por outros lobos e o amigo dela mesmo não era amigo de verdade. A ovelhinha ficou muito triste. Ela desobedeceu uma regra. Mas sabe de uma coisa, filho? As leis e as regras, elas existem para nos proteger. Dentro do aprisco, todas as 9 ovelhinhas estavam seguras e felizes, mas elas também estavam preocupadas, só que elas não podiam passar pela cerca. O único que podia ir era o pastor. E mesmo quando a gente quebra as regras, o Pai Celestial, ele preparou um meio para que a gente volte para dentro do aprisco, para dentro da segurança da cerca. E Jesus Cristo é o caminho que faz com que a gente volte. Então, eu mostrei a foto de Jesus Cristo segurando a ovelhinha, né? A gravura. E aí a gente conduziu a ovelhinha para dentro da cerca. Dentro da cerca, as ovelhinhas tinham regras. Elas não podiam brigar, bater, elas não podiam machucar, elas não podiam morder. Fora da cerca, a ovelhinha não tinha essas regras. E o que aconteceu? Ela se machucou. Outros perseguiram ela, bateram nela, tomaram coisas dela, já que não tinha regras. E ela ficou muito triste. Mas dentro da cerca, ela ficou muito feliz de volta à sua família, às suas amiguinhas e principalmente perto do bom pastor. As regras, elas existem para nos proteger. Então não caia na armadilha de que não seguir as regras é mais legal, de que o outro lado da cerca é mais gostoso, é mais divertido, porque não é. Então eu li para ele a seção 134, versículo 1 e 2. Nós cremos que os governos foram instituídos por Deus em benefício do homem, e que ele considera os homens responsáveis por seus atos em relação aos mesmos. Ou seja, a ovelhinha, apesar do lobo ficar ali, né, falando no ouvido dela, vem aqui que é mais divertido, a gente brinca melhor e tudo mais, ela tinha o poder de escolher se ela queria ou não, se ela iria ou não pular a cerca. A escolha foi dela. A escolha é do Logan quando ele escolhe não obedecer uma regra. A escolha da mamãe quando ela escolhe não obedecer a um mandamento. Assim também como as outras 99, quando as outras 9 ovelhas, que também ouviram o lobo, mas decidiram ficar dentro da cerca. Então é uma escolha nossa, ninguém pode tirar esse nosso livre-arbítrio, nem mesmo Deus tira o nosso livre-arbítrio. Ele permite que nós escolhamos de acordo com o que a gente deseja. Tanto na formulação de leis, como em sua execução, para o bem e segurança da sociedade. Então, né, a mamãe e o papai, nós escolhemos algumas regras da família para a segurança do Logan. Na sociedade, ou seja, a gente mora hoje no Brasil, o Brasil possui algumas, no país Brasil, e o Brasil possui algumas regras, algumas leis que nós precisamos seguir. São Paulo, que é o estado que eu moro, o estado de São Paulo possui algumas regras, que são as leis que nós precisamos seguir. E a casa que a gente mora também possui algumas regras e algumas leis. Por exemplo, a gente não pode fazer barulho antes das 7 da manhã ou após as 10 horas da noite, porque senão incomoda os outros vizinhos e aí fica ruim para todo mundo, né? Então as regras e as leis, elas existem tanto para Deus quanto para a sociedade. Cremos que nenhum governo pode existir em paz, a não ser que tais leis sejam feitas e mantidas invioladas, ou seja, ninguém pode viver em paz sem ter regras, sem ter leis, sem ter os mandamentos, né? Então, independente de onde nós estamos, se a gente está na igreja nós temos algumas regras e alguns mandamentos que nós precisamos seguir,
na sociedade também, e em casa também, quando o Lucas estiver na escola também. Então a gente tem regras, leis e mandamentos a seguir, e não podemos viver em paz sem ter essas regras, de modo a garantir a todo indivíduo o livre exercício de consciência, o direito e domínio de propriedade e a proteção da vida. Então, mais uma vez, as regras e mandamentos servem para nos deixar protegidos, seguros e para vivermos felizes, né? A gente respeita as regras para vivermos em felicidade. E aqui também pede para ler a regra de fé. Começou a dar um bug aqui. Também pede para ler a regra de fé. As regras de fé 11 e 12. Se você tá com crianças aí, é bem legal que elas decorem as regras de fé. A 11 e a 12, então ela fala que pretendemos o privilégio de adorar a Deus Todo-Poderoso de acordo com os ditames de nossa própria consciência. Pretendemos concedemos a todos os homens o mesmo privilégio, deixando-os adorar quem, onde ou que desejarem, como, onde ou que desejarem. Então, essa regra de fé, ela é um mandamento de respeito. Então, nós, como cristãos, como membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, nós adoramos a Deus Todo-Poderoso. Nós falamos de Cristo, nós nos regozijamos em Cristo. E permitimos que outras pessoas de várias outras religiões também adorem o que desejam, o que querem. Não permitimos, né? Mas não deve ser, por exemplo, um bullying, né? Por exemplo, se eu tenho um amigo ou um parente, seja de outra religião, eu não posso perseguir essa pessoa. Então eu concedo esse mesmo privilégio deles de adorar a quem, como ou que desejar. Tá? A adoração, ela é uma forma de respeito. Então não deve ser tratada como bullying ou como discriminação. Cada um adora da sua forma e do modo como desejar. Cremos na submissão a reis, presidentes, governantes, magistrados, na obediência, honra e manutenção da lei. Isso foi uma coisa que eu reforcei com meu filho também. Eu falei, por sermos membros da Igreja de Jesus Cristo, dos Santos dos Últimos Dias, é nosso dever, é nossa responsabilidade não só seguir os mandamentos de Deus, não só honrar os mandamentos de Deus, mas também guardar as leis e as regras do nosso país. Então eu não posso roubar, eu não posso ser um cidadão ruim, não posso ficar jogando lixo no chão. Isso é uma regra que a gente tem aqui em casa, né? Quem joga lixo no chão não habita em Sião. Então eu sempre reforço isso pra ele. É uma frasezinha que eu sempre falo com o meu filho. Enfim, nós devemos ser bons cidadãos também, tá? É nossa responsabilidade, nós acreditamos nisso, tá? Na 12ª regra de fé. E, enfim, depois de eu ter contado essa historinha, depois de ter reforçado a importância de regras e mandamentos, eu li essas escrituras explicando um pouco os pontos e os tópicos, finalizei com o meu testemunho, nós cantamos o último hino e fizemos a última oração. E como último hino, só uma sugestão, a gente cantou Serei Valoroso, porque eu acho que fala bem legal sobre isso, né? Você ser valoroso não apenas com as coisas de Deus, mas também com as leis de casa, honrar o teu pai e tua mãe e honrar o teu país também. E é isso, gente. E foi isso que nós fizemos. E se você gostou do vídeo, dá um joinha, me ajuda, curte aí, comenta, compartilha e segue o canal se você não for inscrito. E eu te espero na próxima semana. E começa a fazer hoje, tá bom? Uma só dinâmica, um só tópico do Evangelho com a tua família, na tua casa. É muito importante que você comece, tá? Não espere o momento ideal, não espere o dia ideal, não espere a hora ideal, não espere os materiais ideais. Começa. Mesmo se você não for fazer dinâmica nenhuma, mesmo se você for só ler uma escritura, só começa, tá bom? Um beijo, um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!